Boa noite, professor Fala, Marcelo Torres. Sérgio, como é que você tá? Tava te esperando aqui, tava procurando você em outro lugar. Como é que Eu você sei tá? que isso, eu tô bem, você. Como é que estão Tudo bem, aí? tudo ótimo. Tá chovendo pra caramba aqui, né? Cancelaram até o lançamento do foguete, que ia ter um lançamento do foguete hoje aqui, e Sério? acabou que foi cancelado em função do tempo, mas tudo certo. Vem cá, eu sei que isso é um pouco desnecessário, mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo aqui, falasse um pouco da tua trajetória. Sérgio, bom, eu atualmente, né? Eu sou o diretor-geral lá na Rede Mix FM, tá? Mas tenho também os meus projetos. Eu tenho, por exemplo, tenho um projeto, uma plataforma latina, então tem site, Rádio Latina e etc., que é feito a partir de empresários em Miami, certo? Com parcerias, enfim, com gravadoras e etc. Fiz alguns projetos online, a gente pode até falar depois sobre isso se você achar interessante, com Coca-Cola, com Ambev, né, Brahma, com a Tang, que é Mondelez, uma infinidade de outras marcas, todos projetos online, né? Em rádio, eu dirigi a Rádio Cidade, ali nos anos 90, a gente foi por muitos anos primeiro lugar lá na Rádio Cidade. Antes disso, eu dirigi a Transamérica, a rede Transamérica, a gente era também primeiro lugar durante bastante tempo. Fiz algumas coisas de TV, quer dizer, até recentemente eu fazia a direção musical de alguns vários programas da TV Bandeirantes. Então, Oh, assim, os fantástico. artistas todos muito legais, foram enormes parceiros e deram toda a atenção toda vez que eu precisava deles, da Cláudia Leite até a Anitta. Bom, enfim, todo mundo foi incrível nesse tempo que eu tive com a TV Bandeirantes, também foi bem bacana. Mas a essência mesmo é a Rede Mix, que é o coração. Há quanto tempo você está lá? Na Mix, desde 99 eu fui para lá, tá? Saí em 2011, no início de 2011 eu saí brevemente, tá? A gente fez a TV lá também, a Mix TV, certo? Ali na segunda metade ali dos anos 10, agora já Sim. podemos falar isso. Mas enfim, quando foi em 2011 eu saí porque queria fazer esses projetos online que eu mencionei superficialmente aqui. Quer dizer, eu achava que era o momento de buscar algo diferente daquilo que eu vinha fazendo já há muito tempo. Quer dizer, eu comecei a fazer rádio ainda em 84. Como Nossa. moleque, comecei produzindo programa de clubes, né, sobre cultura da noite, etc. Uhum. Isso em Brasília ainda, na Rádio Manchete, em Brasília. Então, eu já vinha fazendo isso há muito tempo e queria fazer uma coisa diferente. E foi ótimo, porque eu estou fazendo até hoje. Essas coisas diferentes eu sigo fazendo ainda hoje, né? Mas acabei logo depois, um pouco tempo depois, eu acabei voltando para a Mix, com, enfim, enorme prazer, que é minha casa. Agora vem cá, a gente está passando por um período incomum na nossa história recente. E quando você vê o que está acontecendo, por exemplo, certos veículos de mídia que não eram tão estavam passando por um período de instabilidade, voltaram a ser lembrados através de anunciantes e tal. A televisão, por exemplo, é um deles. O que está acontecendo com a rádio hoje? Sérgio, eu vou te falar um pouquinho dos dados que eu tenho de mercado americano, tá? E alguns poucos que eu tenho de mercado brasileiro, não são muitos, infelizmente, a gente não tem a profusão de dados que eles têm nos Estados Unidos, mas a gente tem alguma informação sim. O que se passou com o rádio no primeiro momento, tá? É que ele teve uma queda de consumo no primeiro momento. Isso eu estou falando ali no primeiro mês. Isso vale para a Europa também. No primeiro mês eu vou chamar de lockdown, aí, embora não seja totalmente lockdown, mas enfim, no primeiro desse distanciamento social, o primeiro mês, as emissoras tiveram uma perda, uma queda. Depois elas lentamente foram recuperando à medida que as pessoas foram ficando cansadas de más notícias e etc., começaram a buscar entretenimento, informação diferenciada também, talvez um pouco mais leve, eu não sei, mas o fato é que essa curva ela é padrão. Aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu no Brasil. Ela tem uma barriga, tá? E depois ela se recupera rapidamente. Isso vale, inclusive, provavelmente você viu sobre isso, as plataformas digitais. O Spotify também teve uma queda de consumo e depois, na sequência, volta. Isso eu imagino que seja muito em função das pessoas estarem buscando informação. Não é isso? Pô, deixa eu olhar o que está acontecendo, deixa eu saber que diabo de doença é essa. E aí, claro, acabaram na televisão. Então, o rádio, nesse primeiro momento, ele teve essa barriga de consumo que muita gente atribuiu ao fato de não ter o trajeto para o trabalho, não é isso? Porque, claro, o rádio ele é incrivelmente consumido no trajeto, seja ele no metrô, no ônibus, num carro, enfim, seja onde for, tá? E isso, acredita-se que no primeiro momento tenha sido isso, tá? Mas a gente também não pode esquecer, e eu posso te dar um dado que é referente à Mix, é um dado, inclusive, que a gente conseguiu apurar hoje,
tá? Houve um crescimento estrondoso da audiência da Mix online. Ok? Então, além de uma curva de recuperação no FM, que foi atestado pela Kantar, que é a empresa da pesquisa agora, né, que comprou o Ibope, além de ter sido atestado pela Kantar, isso vale para todas as emissoras, né, não é só para a Mix, também tivemos uma curva de incremento absurda. Eu estou falando de cerca de 45% a 50% de incremento no ambiente online. Aí a gente pode achar mil explicações, né? Você pode dizer, pô, o cara que gosta da Mix, mas já é mais adulto, está trabalhando, não consegue ouvir porque está trabalhando, teve a oportunidade de ouvir. Podemos achar que pessoas mais velhas, que também não entravam no ambiente online, são pessoas de 35 por aí, não eram muito chegadas ao ambiente online, elas acabaram se familiarizando com esse ambiente, e aí estão começando a consumir esse tipo de conteúdo em outras plataformas. Enfim, então, de novo, Sérgio, tentando responder brevemente a sua pergunta, embora eu já tenha falado aberto. Houve uma primeira barriga, uma primeira perda, certo? E ela depois foi amplamente compensada por um grande crescimento, seja no ambiente do FM, seja no ambiente online. Isso se reflete, por exemplo, em anúncios? Os anunciantes, como é que eles estão? Eles ainda estão com medo? Eu vou te falar, ainda não. Tá? E por que não? Porque a gente tem rádio é muito varejo também, né? Muito momento de decisão de compra, é a hora do vá lá, compre agora, passe lá. Uhum. E aí, no momento em que as lojas estão todas fechadas, a gente acaba perdendo parte do impacto, da eficiência daquele momento, né? De tomada de decisão. Então, muito do que a gente vê em termos de reflexo de audiência não se refletiu financeiramente. A gente acredita que isso venha a acontecer. Tá? Onde a gente conseguiu algum ganho, tá? Foi nas ações que a gente está fazendo online. Então, nós estamos fazendo lives com os artistas da Mix, que a gente chamou de Mix Festival em Casa. Então, a gente já está indo para a 3ª edição. Isso está tendo um interesse bastante razoável. A gente está tendo interesse com relação às coisas que a gente faz, por exemplo, entrevistas dentro do Instagram. Então, sei lá, fizemos entrevista com o J Balvin, com uma infinidade de outros artistas, todo dentro do Instagram. Isso também tem despertado interesse de potenciais patrocinadores. Mas até aqui, o que eu posso dizer para você é o seguinte: em média, nos últimos 3 meses, a gente perdeu aí, e não foi dos piores, a gente perdeu mais de 40% da nossa receita. Caramba! E não foi dos piores. Eu estava vendo uma entrevista tua antiga que você falava que o público da Mix é um público jovem altamente qualificado. Qual é o perfil desse público jovem altamente qualificado? O que ele escuta? Para onde ele... Tá. Bom, agora ele não vai para lugar nenhum, mas o que ele escuta? Né? Eu vou ter que te falar o seguinte. Na verdade, a Mix está numa transição de perfil. E eu posso explicar por quê, embora seja... Dá para depreender rapidamente do que está acontecendo. Quer dizer, os muito jovens estão perdendo a afinidade com a plataforma FM tradicional. Assim como perdem com a TV, com o jornal, com as revistas. Né? Então, o que está acontecendo é que existe essa perda de afinidade. Como tem essa perda de afinidade, então o que nós estamos fazendo? A gente está deslocando o nosso foco, o nosso alvo, na direção da maioria, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Nós temos uma rádio tradicionalmente jovem, de 15 a 29 anos, das classes A, B, C. Vou botar um C alto, vamos colocar assim. Tá? Vou botar, mais recentemente virou até BC. Ok? Muito bem. Nesse momento, a gente está deslocando ela mais para cima. Ela está ficando mais velha, certo? Então, nós estamos indo acima de 25 anos. Esse corte mais baixo, nós estamos atendendo sim, mas estamos atendendo nas plataformas onde eles estão. Então, a Mix atua fortemente nas plataformas digitais, atua fortemente nas redes sociais, atua fortemente, sei lá, num TikTok da vida, a gente faz ações ali dentro. Enfim, então nós vamos atender a essas pessoas, a cada público, cada plataforma, uma linguagem. A gente está tentando atender. Como no FM a gente tem pouca flexibilidade, é uma programação linear, a gente não tem como inventar muito porque a entrega do FM é essa, da plataforma FM é essa. Então, a gente está deslocando ela para cima. Então, nesse momento, Sérgio, o que eu posso dizer para você, grosseiramente, é o seguinte: 25,39 abaixo BC. Aproveitando que nós temos aqui Marcelinho Cabral, André Werneck acompanhando a gente. Só amigos, aliás, hein? Que beleza. Rádio, assim. Você não acha que antigamente era, muito entre aspas, era muito mais fácil você fazer rádio, porque você tinha a música, os segmentos musicais eram muito mais definidos? Porque hoje, por exemplo, como é que você vai definir um Luan Santana? Ele é sertanejo, ele é pop, ele é dance, ou como é que você vai definir uma Ivete Sangalo, por exemplo?
Perfeitamente, Sérgio. Não acrescento nada. É exatamente isso. A coisa ficou bastante mais difícil, primeiro porque essas barreiras elas foram borradas um pouco, né? Muito em função também do digital, não é isso? Quer dizer, quando nós crescemos, um disco era um investimento. Certo ou não? Você falou do Marcelinho e do André, que são DJs além de tudo. Quer dizer, o disco era um investimento que você fazia. Então, o que você fazia? Você comprava um álbum, sei lá, hipoteticamente do Iron Maiden ou do Paul McCartney, e você escutava ele inteiro, lia todo. A gente ainda faz isso, mas lia todo o encarte, quem produziu, quem gravou, onde foi, qual foi o estúdio, e etc. Então, aquilo era um investimento. Então, como não dava para você ter tudo, você acabava focando naquilo com o que você tinha mais afinidade. Não é isso? Aquilo que te agradava mais, enfim, que te influenciava mais em determinado momento da sua vida, até porque isso também mudava um pouquinho. Mas o mais importante é que hoje as pessoas têm todo o conteúdo acessível e basicamente é grátis. Ok? Então as pessoas já não têm mais aquela coisa de eu gosto desse estilo. Elas não têm mais, elas gostam de singles. Elas talvez não tenham nem afinidade total com os artistas. É com músicas específicas, a não ser os artistas tradicionais. Você vai falar dos Stones, vai falar, bom, enfim, esses estão aí. Foram construídos dentro de uma outra realidade de marketing. Mas hoje, as pessoas basicamente já não têm mais aquele pôster colado dentro na porta do armário. Não é isso? O que elas acabam tendo é afinidade com um single. E, eventualmente, esses singles podem atender uma demanda de um estado de espírito qualquer, em dado momento. Então, ela te atende, hoje eu quero ouvir funk, amanhã eu quero ouvir... esse ecletismo, ele é muito mais pela facilidade de acesso do que realmente por um gosto específico. E eu até gosto de dizer mais. Na verdade, a nossa geração, só teve esse gosto mais focado, e embora nós sejamos um pouco, como é que se diz, exceção a isso, porque vivemos com isso, convivemos com isso, e aí até por dever do ofício a gente ouve tudo e consome tudo, e por prazer também. Mas o fato é que, no nosso caso, era uma impossibilidade quase financeira de ter acesso a tudo, não é isso? E já agora as pessoas têm essa facilidade. Então ficou muito difícil de você se definir a partir de estilo musical. Então, antigamente, se você voltar ainda nos anos 80, as emissoras FM eram bem abertas, né? Então você tocava Chico Buarque, eu falo por mim, você tocava Chico Buarque, tocava o AGP e na mesma rádio você tocava, sei lá, Madonna, a Cyndi Lauper. Isso era assim. Né? Depois elas foram se especializando, ficando cada vez mais focadas, cada vez mais focadas. Essa especialização quase que virou um nicho. Né? As emissoras foram ficando cada vez mais fechadinhas. E isso hoje está se tornando cada vez mais difícil, como você colocou. É bem difícil você estabelecer o teu perfil a partir da música que você toca nas emissoras musicais. É mais fácil você estabelecer a partir do teu público. Quem você quer atingir? Quero atingir esse. O que essas pessoas estão consumindo? Estão consumindo isso, isso, isso. Então vamos entregar o que elas estão esperando de nós, certo? O nosso poder, e isso não é como é que se diz, uma questão só inerente ao FM, isso vale para todas as mídias de massa, o nosso poder de persuasão e de impacto, ele foi diluído naturalmente, não é isso? Então a gente deixou de ser informativo muitas vezes, proativo muitas vezes, lançando um novo artista, uma nova banda, um novo álbum, para ser reativo. Então você acaba consultando a parada do Spotify para você ver o que está tocando lá. Embora eu tenha lá minhas restrições a esse respeito, tá? Mas se até o Billboard está usando, né? Quer dizer, então acaba sendo uma referência válida, não tem dúvida. Hoje como é que está a Mix? Porque, por exemplo, teve uma época que vocês tinham, acho que um programa do Safadão, não é isso? Tivemos, sim. Posso te falar um pouquinho sobre isso, sim, Sérgio? É assim, há 2 anos atrás, a gente vinha num movimento de deixar a rádio envelhecer sozinha. Eu estou usando a palavra envelhecer, ela é forte, mas é um pouco isso, né? Quer dizer, deixa ela ir ficando um pouquinho mais adulta dentro disso que nós, inclusive, estamos fazendo hoje. Mas surgiu, num dado momento, uma oportunidade estratégica, certo? Segundo a pesquisa do Ibope naquela época, eu estou falando de 2 anos atrás, tá? Havia uma emissora que era a emissora que mais sobrepunha com a Mix, naquela altura, ok? E essa emissora teve severos problemas legais. Teve fora do ar, voltou e tal. O que nós pensamos? Estrategicamente, vamos capturar, porque se nós somos a primeira opção daquelas pessoas e elas estão com dificuldade de acessar aquele conteúdo, imagina-se que elas virão procurar o nosso, certo?
baseado nisso, então a gente passou a entregar algumas coisas que a gente não entregava. Você falou do Safadão, mas nós tivemos programas até, enfim, com outros artistas também, que fizeram parte da nossa grade, que a gente, enfim, que não eram normais dentro da nossa grade, vou chamar de normais. Passamos mais de um ano trabalhando esse pop um pouco mais popular, eu vou chamar assim. No Brasil é engraçado, né? A gente chama o pop, não é popular, né? É engraçado isso. Mas, enfim, é assim que se convencionou. Então, essa coisa pop, a gente acabou ampliando esse conceito de pop, certo? Então, chegamos no Luan, chegamos no Matheus e Cauã, chegamos, enfim, em uma infinidade de artistas. Talvez não tenhamos chegado em outros, mas nesses mais jovens, com essa linguagem mais jovem, a gente chegou sim. Né? No próprio Safadão com a Anitta, sei lá, no Nego do Borel, cantando com a Isa, hipoteticamente, não é isso? Então a gente chegou nisso, tá? Mas como parte de uma estratégia. E, infelizmente, ela não deu os resultados que a gente esperava. Esses resultados não aconteceram, ok? Então a conclusão, mas no entanto, a concorrente lá perdeu muito e a gente não ganhou nada. Então, quer dizer, ficou um negócio meio esquisito e a gente optou por retomar o que a gente já vinha fazendo há 2 anos atrás. Qual seja, é deixar a rádio envelhecer naturalmente, entendeu? Quer dizer, quando você diminui a quantidade de entradas atuais, ela vai se tornando uma rádio naturalmente mais adulta. Também não estamos inventando nada. Se você olhar a Z100, se você olhar a Kiss em Los Angeles, são emissoras que estão trabalhando assim, claramente. Elas são emissoras de poucos hits, bem poucos, em altíssima rotação e muita música vencida, certo? Então a gente também não está inventando muito. Marcelinho Cabral comenta que aqui sempre primou pela novidade, pela inovação. E o que você está preparando nesse sentido? Marcelinho, querido, abraço, irmão. Marcelinho está sempre com a gente, sempre que a gente precisa de dados e informações, ele é um desses provedores queridíssimos. Assim, como a gente está fazendo esse movimento no sentido de 25, 39, então nós precisamos entregar conteúdos que sejam adequados e estejam dentro da expectativa destas pessoas, ok? Então nós temos sim, estão planejados alguns em fase de produção e alguns que vão estrear inclusive, tá? Que seriam conteúdos mais informativos, conteúdos de opinião que não são parte da história da Mix, pelo menos a história dos últimos 20 anos, mas passarão a ser, certo? Até porque, Marcelinho e Serjão, na verdade é o seguinte, o que acontece? Quando você tem o teu negócio principal vira um asset barato, eu estou falando da música, certo? E me dói dizer isso, hein? Mas é assim que é, tá? Você precisa de diferenciais, senão o público não precisa de você para nada, certo? E são esses diferenciais que a gente está buscando. Quer ver mais coisa? A gente tem uma série de podcasts, depois a gente vai falar sobre isso. A gente tem lá os nossos podcasts com pessoas de referência, certo? Pessoas que tem um trio aí que eu não confio. Eu tô sabendo, tem uma galera que não é fácil, não. Sérgio, Marcos Hermes, uma galera nervosa. Mas, assim, são pessoas de referência que a gente tem muito respeito e que a gente quer que este conteúdo não seja apenas conteúdo de podcast. Ele também migre para dentro da rádio e que a gente faça essa entrega diferenciada, certo? Não adianta só entregar. Nós vamos entregar, sim, o último hit do Ed Sheeran, mas não adianta ser somente esse hit do Ed Sheeran, porque isso a pessoa já acha na hora que ela quiser, no momento que ela quiser, no Spotify, no YouTube ou em qualquer outra plataforma que ela consuma. Como é que se monetiza um podcast hoje? Existe essa opção ou não? Existe. Os caminhos, eles são mais ou menos tradicionais. Quer dizer, o podcast é o quê? Nada mais é do que um rádio on demand, certo? Uhum. Então, você já tinha uma parte do conteúdo de uma emissora de FM convencional, que era a música, já estava on demand. Agora você tem conteúdo, informação, entretenimento, seja lá o que diabo for, você também tem on demand, que são os podcasts que crescem dramaticamente. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, eles cresceram muito. No início da pandemia houve a mesma curva, uma quedinha nos downloads e nos plays, e depois um crescimento acentuado, especialmente nos downloads. Isso o dado da semana passada. Então, o que acontece? Os caminhos, eles acabam sendo um pouco parecidos com aquilo que se faz no rádio, né? Então, você tem o chamado testemunhal, quer dizer, o apresentador cita lá o teu patrocinador, é uma forma de monetização. Você tem intervalos mesmo,
intervalo. Ó, pessoal, a gente vai dar uma paradinha e já volta. Tem esse modelo também. Você tem o pre-roll, que aí já é um ajuste do YouTube, por exemplo, daquilo que se faz digital. É um comercial que entra antes de começar. Ou o pós também, quer dizer, acabou o programa, o conteúdo, você tem um comercial lá no fundo. E hoje, a gente viu agora, semana passada, aqui nos Estados Unidos, um negócio maluco, né, em termos de monetização de podcasts, certo? Que foi o Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo, segundo ele próprio, e eu acredito que seja, certo? E ele vendeu a exclusividade do podcast dele para o Spotify por apenas 100 milhões de dólares, ok? Então, se você quiser ouvir esse podcast, só no Spotify a partir de setembro, salvo engano, não lembro exatamente a partir de quando, que é um movimento claro no sentido de confrontar a liderança da Apple no espaço do podcast, que é a Apple que lidera. Né? Então, assim, existem várias formas de monetizar. Eu confesso, posso te dar um dado que é bem interessante. iHeart, que é o maior grupo de emissoras de rádio aqui nos Estados Unidos, 30%, um pouco mais, 30, alguma coisa por cento da receita da iHeart é de podcast. O dinheiro, um terço do que eles faturam, e nós estamos falando de uma rede de centenas de emissoras pelos Estados Unidos inteiro, certo? Eles têm eventos, eles têm shows, eles têm uma opção de coisas, como linhas de receita, mas 30% dela, quase basicamente um terço da receita da companhia, já é de podcasts. Então, é um negócio para a gente ficar atento, porque o crescimento é realmente forte. Nosso amigo Wagner Ferraz, que também te conhece e te adora, pergunta e trabalhamos juntos. A comunicação tem de estar mais próxima do público, vai ficar mais conversado. Sim, eu acredito nisso, Wagnão. Abraço grande, irmão. Acredito que sim, porque, de novo, você precisa buscar o diferencial. Se for só para ouvir música, o cara já tem. Então ele precisa de alguém que, além do entretenimento, da informação, esteja próximo a ele, faça companhia a ele. Essa é uma coisa que a gente, no caso específico da Mix, já defende já há um tempo. O Wagner esteve lá, deve lembrar disso. A gente já defendia isso, uma comunicação mais próxima, uma comunicação mais quente, não é isso? E você sabe, esse dado eu vi outro dia também, adoro esses números assim, eu sei que você gosta também, então esse número é bem interessante, assim, não é um número, mas é uma informação. Quando você coloca um conteúdo online para ser assistido posteriormente, ele é infinitamente menos consumido do que o conteúdo colocado live, porque a live te permite a interação, certo? Então é a proximidade. E é isso que o rádio tem, historicamente, e que precisa explorar um pouquinho melhor, precisa aprofundar isso, acabar com esse distanciamento eu lembro, muito tempo atrás, ainda em Brasília, eu trabalhei na Atlântida. Brasília tinha a Rádio Atlântida da RBS, isso lá nos anos 90, anos 80. Tinha lá, e tinha uma vinheta que eu nunca esquecia, que dizia o seguinte: nós daqui, vocês daí. Eu achava aquilo meio esquisito, falando, não, nós temos que estar junto, como assim nós daqui, vocês daí? Mas enfim, a ideia é essa, precisa aproximar. Nós temos essa facilidade, certo? As pessoas já olham para o rádio com carinho, já olham para o rádio como um amigo, já olham para o rádio como um companheiro, então precisa aproveitar isso. Rogério Assis pergunta: conteúdo, notícias e valorização da opinião da emissora é a bola da vez? Sim, definitivamente. De novo, dentro daquilo que a gente colocou aqui, né? Quer dizer, você precisa entregar conteúdos que sejam proprietários, coisas que você não vai achar em outro lugar. Você pode até achar debaixo do mesmo guarda-chuva em outra plataforma. Então vamos lá. De repente, a gente tem um colunista falando sobre economia na Mix, e esse mesmo colunista faz um podcast que está lá junto dos podcasts da Mix. Quer dizer, então é o mesmo guarda-chuva, você encontra informação em mais de uma plataforma. Mas o importante é que as pessoas saibam o seguinte: a Mix, ou outro canal, ou outra plataforma, está me entregando isso, a outra marca, está me entregando isso aqui. Então eu preciso estar próximo da Mix, alinhado à Mix, porque ela vai me entregar coisas que eu estou esperando e que eu só vou achar na Mix. Aliás, deixa eu te falar, a primeira transmissão, a primeira live que vocês fizeram da Mix, vocês bateram de frente só com o Jorge Mateus, né? Só. Como é que vocês estão se precavendo com isso? Sérgio, a gente tenta estar bem informado, tá? Mas uma coisa para nós já ficou bastante clara. A gente fez duas e vamos fazer a terceira agora, vamos fazer a terceira live agora, que promete ser bem legal. A gente já tem até artista internacional confirmado e tal. Mas o que fica claro é o Jonas Brothers vai participar. A gente já teve, na primeira teve o One Republic, participou, com 2 músicas ou 3, e vamos ter Jonas Brothers agora, inclusive está no momento
ótima, eles estão muito bem no mercado americano principalmente, enfim, está bem legal. Mas a gente também já percebeu o seguinte, é uma forma de entregar um conteúdo legal para as pessoas, para os nossos ouvintes, um conteúdo diferenciado. Ele só vai ver ali conforme a gente está acabando de dizer aqui. Mas a gente não tem como competir com plataformas focadíssimas em grandes artistas, certo? Eles vão ter lá os seus milhões e não vai adiantar, não temos nenhuma possibilidade de competir com eles. Então, a gente tenta sair disso. Fugir um pouquinho do horário da TV, fugir um pouquinho do horário onde tem o Jorge Mateus, que nos pegou, que nos colheu em cheio. Certo? Enfim, vamos lá. E depois a gente deixa. Então, por exemplo, essa primeira que você está falando, essa primeira live, a gente passou aí de 150 mil visualizações. Um número bacana, 150 mil. Vai. O último show da Mix que reuniu 150 mil pessoas foi em 2001. Não é isso? Então, assim, é um número bem bacana, mas nada a ver com os milhões que a gente vê em grandes artistas por aí. E nem é o objetivo também. Vocês fizeram fazer uma com Jota Quest, não é isso? Nós transmitimos algumas dos próprios artistas. Então, por exemplo, a gente transmitiu a do Jota, a gente transmitiu o Melim, a gente transmitiu, deixa eu tentar lembrar, a Projota, também transmitimos. Então a gente pega uma parte da live e transmite, não é isso? Assim como o Multishow está fazendo, enfim, tem algumas outras plataformas que estão fazendo, a gente faz uma parte dessa transmissão, a gente escolhe ali, conversa, vê lá mais ou menos o roteiro, o que tem no tracklist ali, a gente transmite uma parte dessa live. Então a gente inclusive deve fazer uma agora com o Nando Reis e Ana Vitória para o Dia dos Namorados. Então é bem bacana, são coisas legais que a gente está tentando fazer, mas veja, fora inclusive da frequência do rádio, né? Você não precisa nem do rádio para ouvir isso. Certo? Então nós estamos falando de uma marca conhecida, respeitada e que está te entregando conteúdo relevante. Aliás, hoje em dia, eu trouxe o Paulo Lima aqui também e ele estava falando muito sobre essa nova MPB, esse novo pop. Assim. Como é que você está vendo, como executivo de rádio, como é que você está vendo essa movimentação de Melinha, Ana Vitória, Lagum, o próprio Nando, que é uma espécie de padrinho dessas pessoas. Você acha que a gente está pronto para ver um novo movimento do pop? O que falta? Ou seja, eu não sei se um movimento. A gente participou, de alguma forma, desse movimento lá atrás com o Thiago York. Tá? Sim. O Thiago York, ele queria muito estar no rádio, tocar no rádio, e depois quando conseguiu, sumiu. Mas enfim, ele queria muito, ele ia lá, falava com a gente, conversava, ele é incrível, a gente gosta muito dele. Enfim, e aí a gente falou para o Thiago. Exatamente, falei, Thiago, vamos fazer uma coisa, pô, vamos trabalhar a tua música, a tua obra na rádio e vamos fazer uma série de shows, né? Muito bem. O Felipe Simas, que você conhece, também tinha umas meninas novas que ninguém conhecia ainda, na Vitória, estavam começando. E nós falamos, pô, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um show com o Thiago York e Ana Vitória. E aí, na própria Mix, surgiu a seguinte ideia. E se a gente convidasse para esse evento um ícone desse movimento que trouxesse o respeito para esse movimento? Eles traziam o hype, alguém precisa trazer o respeito. Quem seria? Pensamos no Nando Reis. E convidamos o Nando. Certo? O Nando topou imediatamente e o evento foi esse. Foi Thiago York, Nando Reis e Ana Vitória. Eles se conheceram ali, inclusive o Nando não os conhecia, né? E foi um evento absurdo, totalmente esgotado, tanto que a gente acabou fazendo mais um. Certo? Vamos fazer outro? Vamos, e fizemos mais um. Então, assim, a gente acabou dando muita visibilidade para essa linha de trabalho, porque a gente acredita nisso dentro do que a gente estava falando. Se o menino de 15 anos talvez não seja exatamente o mais afinado com esse tipo de conteúdo, o cara de 28 é. O cara de 35 também é. Não é isso? Ele acaba consumindo essas coisas de uma forma mais honesta, mais legal, mais profunda até. Então, já era parte daquilo que eu te comentei, que há 2 anos atrás a gente vinha no movimento de deixar a rádio ficar um pouco mais adulto. Foi nesse momento que a gente fez esses eventos. Quer dizer, tem 2 anos e pouco, 3 anos. Né? Então, assim, se você me diz, pô, mas e o que está faltando para isso virar um grande movimento? Ou seja, a minha dúvida é se, de fato, isso chegará a ser um grande movimento. Eu tenho severas dúvidas, não pelo movimento, nem pela qualidade dos artistas, em absoluto. A minha dúvida é por conta dessa coisa diluída que a gente está falando aqui, sabe? As pessoas não conseguem concentrar o foco num estilo. E aí, os veículos de massa tinham esse papel cá para nós, né? Acabavam
concentrando as pessoas em torno de ideias, em torno de movimentos, inventavam movimentos ou exacerbavam esses movimentos, não é isso? Então, eu acho que talvez a questão não seja falta de nada em específica, mas o que deva estar faltando realmente é foco do consumidor, um foco que talvez a gente nem volte a ter. É que eu, como observador da música, o que eu sinto hoje é que, com todos esses problemas pelos quais a gente está passando, isso antes mesmo da pandemia, você tinha aquela coisa do batidão, do pancadão, das músicas, né, do funk, aquele funk, como é que é? Agora escrevi, mas aquele funk falando de dinheiro e tal, não sei o quê. Uhum. E hoje, talvez as pessoas precisem, né, de uma música mais calma, assim, né? Bom, isso também é dado de informação que a gente tem. Isso é bem claro. Duas coisas que aconteceram, isso é Spotify, tá? O dado é deles. Duas coisas que aconteceram. A primeira delas foi um envelhecimento. O fundo de catálogo voltou forte para o consumo diário do Spotify, ok? Isso dá para você explicar de duas formas. Claro que a gente vai tentar achar todas as explicações possíveis, mas tem duas que eu acho razoáveis e até para elas peço sua opinião. Primeira delas, conforto. Quer dizer, no momento de tensão, no momento que você não sabe o que vai acontecer, você busca o conforto que você tem na tua memória afetiva, então as pessoas acabam consumindo aquelas, pô, deixa eu voltar naquilo que eu gostava, eu era feliz e não sabia, ponto. Essa é uma coisa. A outra é a pessoa mais velha, porque essa pessoa mais velha, ela não consumia essas plataformas digitais, talvez não de forma mais forte. Como eles acabaram ficando obrigados a ficar em casa também, e com mais tempo, porque por mais que você trabalhe, sempre acaba somando um pouco mais de tempo, você não tem tempo de trajeto, aquelas coisas, o que acaba acontecendo é que essas pessoas começaram a consumir, e se elas consomem o que elas gostam. Então houve um envelhecimento do consumo do Spotify, isso é um dado e não é só no Brasil, é no mundo isso aconteceu, e as músicas ficaram mais lentas, mais suaves, certo? As românticas, elas acabaram, não só românticas, mas suaves, elas acabaram crescendo o seu consumo, certo? Se você pegar até artistas latinos, que tem aquela coisa daquela temática sensual e tal, e músicas para cima, até essas pessoas acabaram, estou falando de Maluma, estou falando de artistas pesados, acabaram optando por lançar músicas românticas, porque o momento ele não é recomendável para você entregar para as pessoas algo realmente nervoso ou com discurso eventualmente contestatório ou raivoso, sei lá, tudo pode, né? Então não é o momento não é esse. Hoje não tem nem mais balada, né, para você. Exatamente. Então, assim, esse é um dado, quer dizer, ficou mais lento, mais suave, mais velho o consumo das plataformas digitais. Então, isso, quando o cara vai para o rádio, o comportamento dele tende a ser o mesmo. Não é isso? Ele está com uma expectativa de ter aquela demanda atendida. E aí nós precisamos ficar atentos. Certo? Temos que entregar o que ele está esperando. A rádio hoje faz um artista, como sei lá, naquela época da Jovem Pan, né, né, se tu tinha tocar, vai estourar. Hoje ela tem esse poder, não? Olha, ela tem. Ele não é igual antes, certo? Mas tem, ok? A maioria eu vi um quadro bem legal outro dia que um amigo me mandou. Foi feita uma comparação numa palestra que teve aqui nos Estados Unidos. Foi feita uma comparação entre um artista que teve o seu single, salvo engano, Ed Sheeran, que teve o seu single lançado sem esforço de rádio. Ele tem uma curva, né? E tem um outro do single lançado com esforço de rádio. No Brasil, nós temos um caso bastante conhecido, que é do Luan Santana, certo? Que ele faz o lançamento sem rádio e a curva é uma, quando ele coloca o rádio, a curva é outra, certo? Então, o impacto do rádio, ele é incontestável. Posso dar um número para você. Só no ambiente digital, que eu te falei que a Mix tinha tido um crescimento, mês passado, nós tivemos quase 4 milhões de conexões em um único mês. Caramba! Certo? Então, assim, é um número muito poderoso. Eu estou falando da Mix, imagina isso multiplicado por 40 emissoras em São Paulo e mais 350 pelo Brasil, para ficar só no Brasil. Não é isso? Então, o impacto é grande. O rádio, ele é, sim, novamente, outro dado de pesquisa aqui, esse é americano, nunca vi no Brasil, não tem, mas aqui tem, que diz o seguinte: 55% das pessoas, portanto a maioria, se não é uma maioria expressiva, é uma maioria, 55% das pessoas descobrem novas músicas no rádio. E depois vão escutar 100 vezes por dia na plataforma digital.
Depois, quando ela cansa, ela fala, pô, deixa eu ver o que está tocando. Aí ela volta até o rádio. Quer dizer, o rádio ainda preserva muito da curadoria, muito do respeito que as pessoas têm pela marca. Quer dizer, quando você tem marcas como Mix, como Jovem Pan ou Transamérica, ou não importa, grandes marcas para ficar no rádio, né? O que acaba acontecendo é que as pessoas respeitam no que essas marcas estão te entregando. Há uma, como é que eu vou dizer para você? Você confia, né? Diria Volkswagen, você conhece, você confia. Certo? Então você fica focado naquilo ali. Tá? E aí as pessoas acabam buscando essa informação ainda no rádio. Certo? Eu estou falando de 55% dos consumidores de plataformas digitais. Seja ela Spotify, seja ela YouTube, seja ela Apple, seja ela Deezer, ou qualquer um que seja. Então, assim, muito disso está preservado. Agora, você vai dizer assim, mas é igual... Não, não é a mesma coisa. Seguramente não é a mesma coisa. Como é que funciona na Mix? Vocês fazem reunião, vocês escolhem um single, às vezes diferente do que a gravadora mostra. Como é que funciona isso? Aí é o seguinte, as pessoas imaginam, e olha que são as pessoas da nossa indústria, tá? Que imaginam o seguinte, pô, mas se a música é boa, é só tocar. Certo? É que não é exatamente assim. Ela precisa obedecer à tua estratégia. Certo ou não? Então, quando eu digo estratégia, vamos dar profundidade para isso. Eventualmente você recebeu a tua pesquisa, fez a tua análise e mostrou lá que você está com um número excessivo de público feminino. Hipoteticamente você está com 60% de mulher e 40% de homem. Pô, preciso equilibrar mais isso, certo? Então, tem determinados tipos de artistas e de músicas que são mais eficientes para o público feminino. Então, talvez naquele momento você não tenha espaço para este tipo de conteúdo, mas se chegar alguma coisa que tenha apelo masculino, opa, isso me interessa, certo? Então, a base de tudo essa música serve para mix? Quando eu digo serve, não é bom nem ruim, porque bom e ruim Sim. é muito pessoal. Né? Ela serve para a estratégia da mix? Pô, ela serve. E nós temos espaço para isso? Vou dar um outro exemplo, uma outra leitura. De repente você tem, sei lá, 5 músicas latinas, daquelas músicas latinas a sério, tocando na tua grade. Sei lá, você tem uma Shakira, você tem o J Balvin, você tem o Maluco, tudo tocando na tua programação e fazendo sucesso. Aí sai a música nova, sei lá, da Rosalía, que é um artista espanhola fortíssima. Aí sai a música da Rosalía. Aí você ouve assim, nossa, a música é incrível. Ok, mas não dá para você transformar a sua rádio numa rádio inteira latina. Então o que você faz? Você vai precisar esperar que algumas coisas esfriem para que você crie uma possibilidade de botar aquela música na tua programação. Aí você vai dizer assim, pô, mas pode ser que você perca o time. Pode. Isso pode acontecer, sim. Certo? E tem coisas que são tão indiscutíveis que você nem pensa. Você fala, isso aqui eu vou ter que cavar o espaço e, sei lá, a música nova de um artista. Bom, eu falei da Tina. Pô, a Tina tá com a música nova, não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí é big hit. Esse você não discute, você pega e toca. Agora, não necessariamente, você colocou muitíssimo bem, não necessariamente a gente trabalha o single considerado de trabalho. Certo? Até porque hoje, como basicamente os artistas vão soltando single a cada 15 dias, a gente tem até uma quantidade maior de opções para escolher dentro da obra dele. Né? Isso também complicou muito, né? O meu trabalho e o teu, né? Definitivamente, Sérgio. Muito. Ficou muito confuso. A gente vê, por muitas das vezes, enfim, as companhias dizendo pra gente assim, Marcelo, tem essa música aqui. Sei lá, eu ouço uma música e falo assim, pô, vocês vão trabalhar a música tal, eu adorei. Vou dar um exemplo do que está acontecendo nesse exato momento, tá? Doja Cat, número 1 nos Estados Unidos. A música é incrível, a música é fabulosa, a artista é fabulosa. Aí eu consultei a gravadora para ficar. Vocês vão trabalhar? Não chegou nenhuma informação, então não vamos. A música entrou na programação da Mix, semana passada, certo? A gravadora não vai trabalhar, não tem o menor interesse nisso, mas enfim, nós temos. Então a gente tem as opções, elas estão aí, mas que tornou tudo mais difícil, tornou, porque a gente tinha uma curva, né? Você lançava um single, aquilo tinha uma curva, depois você vinha o segundo e tal, o terceiro, geralmente você já estava com o álbum na rua, enfim, mas o mundo mudou e a gente vai ter que se adaptar, a gente gostando ou não gostando. E quando o artista lança disco surpresa, você manda o Marco Vica escutar o disco e Não tenha dúvida, a gente faz isso. Olha, Sérgio, assim como você, e eu adoro conversar com gente que ama música, assim como você e muitos dos queridos amigos que estão aqui ouvindo a gente falar, o mais legal
é ouvir música, é ouvir a música, coisa que muito radialista, infelizmente, não faz, certo? Mas a gente faz. A gente escuta o álbum inteiro, a gente ouve o single inteiro. Essa semana o Paulo Ricardo me mandou uma música e disse assim, pô, Marcelo, ouve aí, o que você achou? Eu adorei a música. Até dentro da estratégia, não dá hoje para ela fazer parte da grade da Mix. E eu falei isso para ele, Paulo, para Mix não dá. Mas a música é incrível. E ela é realmente, eu disse até mais, falei, Paulo, essa música é uma das coisas mais legais que você fez nos últimos anos. Em termos de produção, em termos de linguagem, em termos de texto, em termos até de honestidade artística, sabe? Aquela coisa do esse sou eu, pô. Né? Eu não estou tentando parecer com nada, esse sou eu. Então eu achei muito legal a obra, mas assim, a gente adora ouvir essas coisas. Os artistas mandam as coisas pra gente sem tá acabado. Fala assim, ó, isso é só voz guia, pô, não critica a voz, mas entenda a melodia, veja a canção. Mas a gente ouve, eu ouço o Marcão, o Rica adora escutar disco, escutar música, então ele ouve tudo, muitas vezes ele traz as ideias, o Paulo, que é a pessoa de programação musical da rádio, é uma pessoa muito dedicada, ele ama esse negócio, então ele também ouve tudo e fala, pô, mas só tem um negócio que a gente, pô, deveria tocar, a gravadora não vai trabalhar não, mas acho que a gente deveria tocar esse artista, porque ele é muito legal. Mudar para o outro lado do balcão? Você produziu um artista? Para fazer... Olha, várias vezes me ocorreu, muitas das vezes os artistas me consultaram, isso muitos amigos desse negócio me consultaram, pô, você não quer vir comigo? E eu acabei achando que não era o caso. Mas eu continuo fazendo o que eu faço sempre, com um enorme prazer e humildemente eu dou minha opinião. Então, cansei de ir para dentro de estúdio com os artistas, cansei de ouvir disco não finalizado, continuo ouvindo, inclusive, singles que não estão acabados, melodias, que eu falo, você acha que isso aqui é legal? Eu já, na largada, se eu achar que sim, digo que sim, se achar que não, digo que não. Então, essa parte quase de um AR, vai, pô, aí eu acho uma música, ouvi uma música legal, pego, mando para um artista que eu sei que tem a ver com ele, falo, fulano, ouve isso aqui, você deveria escutar essa música, de repente ela pode te servir, conversa com o cara que escreveu, enfim. Então, essa parte eu até acabo fazendo, mas muito mais pelo relacionamento que a gente tem com os artistas e tal. Tive em 96, faltou isso aqui para eu virar presidente de gravadora. Bem pouquinho. Porque eu fui convidado, cheguei a fazer as conversas, as entrevistas e etc, etc, etc. Tá? Com as pessoas que vieram de fora, o presidente regional veio de fora na altura, a gente conversou bastante sobre isso e teve bem perto. Ainda assim, eu acabei, na última hora, eu falei, não, deixa eu fazer o que eu gosto. Eu prefiro ter acesso a tudo do que a gente ficar olhando uma coisa só, quer dizer, dentro de uma gaveta só. Estou perguntando se você voltaria a ser locutor. Pô, fácil, claro que sim. Adoro, eu fui locutor há muitos anos e eu amo falar, como vocês estão observando, né? Eu adoro falar. Com enorme prazer. Você fala no tempo, né? Você não extrapola. Você não é aquele... Não, tem que me controlar, Sérgio. Tem que me controlar, senão acaba o tempo do Instagram. Eu acho que já está no fim. Tá quase, tá quase. Você estava falando, você dá conselho, eles escutam ou não? No início da carreira, todos escutam. Todos escutam. Todos, sem exceção. Sérgio, essa é uma coisa que me impressiona, e deve te impressionar também, que é o seguinte, é incrível como a história se repete, se repete, se repete. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer para os amigos, que é o seguinte, eu só tenho um artista que eu não vi pelas costas, que é o Roberto Carlos. Os outros todos, de um jeito ou de outro, você vê vindo e indo, não é isso? E os erros são os mesmos, meu pai. Será que não dá para você tirar as lições? O exemplo dos outros serve para você sim. Como não serve? Então, no início da carreira, pelo amor de Deus, você fala, esquece isso aqui você não vai falar. Vou dar um exemplo, quando tristemente o João Paulo morreu, na época, o João Paulo Daniel, a gente estava fazendo um trabalho com o João Paulo Daniel muito forte, que houve um acidente, o João Paulo morreu, e aí muita gente queria falar com o Daniel, uma exploração absurda, aquilo que a gente já conhece, e aí, na época, o Daniel e o empresário me ligaram, falou, Marcelo, o que você acha? Eu falei, eu vou dizer para você com quem vocês devem falar. Fala com esse cara aqui que ele é sério, esse jornal você fala, esse aqui você não fala, não atende esse cara, certo? Então, assim, todos eles ouvem, eles escutam tudo, eles são parceiros. À medida que vai crescendo, aí começa a escutar, não, tu é o cara. Ih, meu irmão, para, você é tudo de bom. E aí acaba acontecendo aquilo tudo que a gente já sabe. Ninguém é eterno e nem imagino que as pessoas tenham a pretensão de ser,
Mas muitas carreiras eu vi que poderiam ter ido muito mais longe, tenho certeza que você também viu, que poderiam ter ido muito mais longe pelo talento que a pessoa tem, pela capacidade que aquela pessoa tem, mas acaba incorrendo em erros bobos, erros tolos, que muitas das vezes são erros que são provocados pelas pessoas, falando aqui. Marcelo, acho que já está chegando o nosso final da entrevista. Eu queria muito agradecer. Imagina, Sérgio, é um prazer demais. Bate-papo delicioso. E se você me permite, eu queria dedicar ao Marcos Vica e à Monique, que tem sido claro. grandes nesses nossos projetos, né? Que são pessoas fantásticas. E, obviamente, se trabalham com você, não teria como ser diferente. Meu caro, muito obrigado. Se cuida aí com a chuva. Vamos nos falando. Sérgio, muitíssimo obrigado. Eu adoro conversar de novo, já disse isso, vou dizer de novo. Eu adoro conversar com as pessoas que amam a música. Né? E melhor ainda, no seu caso específico e de tantos queridos amigos, pessoas que entendem de música, que conhecem música, que vão parar e vão ouvir, vão escutar e vão entender o que o artista estava querendo dizer. Então isso faz toda a diferença. Isso aqui é o que nos move. Isso é o que nos faz acordar cedo. Quando desligar, a gente vai falar daquela cantora de funk pop lá e do fofoqueiro que Ô, Sérgio, e ó, assim que chegar no Brasil, eu quero te encontrar pra gente falar pessoalmente também, porque a gente tem uns negócios para botar para andar aí, que eu tô sabendo. Com certeza. Vai ser um prazer, meu velho. Obrigado. A mesma coisa. Um abração. Tchau.